Ah, ainda está sem som? Está sem som ainda, Fá? Não, agora eu tô ouvindo você. Tá. Não, eu tive que abrir a porta porque estava travando a internet, realmente. Agora acho que melhorou. Eu tô te ouvindo. Boa noite, tudo bom? Boa noite, tudo bom? Prazer em te conhecer. A gente só tinha se falado por trás das telas, né? A gente não tínhamos falado ainda pessoalmente. Quer dizer, virtualmente, mas pessoalmente, né? Sim. Estou cumprimentando o pessoal que está entrando. A gente pode começar, Fá. Na verdade, muitas pessoas me perguntaram, né? Depois que eu comecei a publicar os posts, né? E dentro lá do grupo mesmo, algumas pessoas me perguntaram, que a maioria não sabia, né, que tínhamos aqui na nossa comunidade uma pediatra, né? Então, a pergunta que todos fizeram, assim, você se formou em medicina, no caso de ser pediatra, e veio para o Japão, ou você chegou a atuar no Brasil? Isso, então, eu sou formada no Brasil, né? Então, fiz toda a minha formação lá, na faculdade, medicina, a especialização em pediatria também foi tudo lá. E aí, depois de alguns, não vou lembrar agora, mas fazem uns 4 anos que eu tô aqui no Japão, né? A gente acabou decidindo vir por questões familiares, questões de até de segurança, né? Porque eu já tinha minha filha mais velha. E aí eu decidi vir para cá por conta disso tudo. E aí a intenção nunca foi mesmo, né, de revalidar o diploma, nada disso, até porque aqui tem todas as questões, né, da Sim. educação aqui, a faculdade eu teria que fazer praticamente toda a faculdade tudo de novo, pagar, e muitos anos, né, ter o Nihongo fluente, então eu optei por nem fazer a revalidação aqui. Mas aí, conforme foram acontecendo as coisas, foi liberando, né? Liberou o atendimento de teleconsulta, então atendimento online, aí eu consigo atender as pessoas lá do Brasil, né, de forma virtual. Agora foi até regularizado, né, pelo CREMESP, então tá Sim. tudo certinho. Agora, quem mora aqui, a gente já faz atendimento mais no estilo de consultoria mesmo, né? Porque daí quem tá aqui eu não consigo Uhum. pedir um exame, fazer receita médica, nada disso. Então a gente faz Gente, no atendimento. Brasil, eu fui ano passado, foi por causa do corona, né? Esse negócio do online. Eu achei Sim, uma sacada, assim, nossa, um pulo na tecnologia, né? sim. Porque tem determinadas coisas que dá para atender online, né? Nossa, e eu achei, assim, fantástico essa questão do atendimento online no Brasil. É, porque Até a basicamente gente a que está restrição. aqui consegue, né? Sim, Atendimento então, lá. aí eu consigo atender gente do mundo todo, até porque tem outros brasileiros em outros países que têm dificuldade também, então eu já cheguei Sim. a atender, e vice-versa, né? Eu atendo o pessoal que está lá, então os médicos que estão lá também atendem pessoal do mundo todo, atende gente aqui também, né, do Japão. Uhum. Então a diferença é que aí eu tenho a experiência de como que é morar aqui, de como que é comida e tudo mais, né? Então hoje o online veio aí para resolver muitas Nossa, coisas. vai revolucionar. Uma outra coisa que eu queria te perguntar, Fá, é que eu vou até que eu tô no seu perfil aqui, tá? É que, na verdade, o seu perfil ele sempre me chamou a atenção, que é muito interessante, né? Eu já te seguia, aí uma amiga já me compartilhou 2 vezes. Eu falei, cara, eu já sigo ela, você não tem noção, eu já sigo ela. Porque a gente sempre está conversando sobre a questão de criação de filhos, sobre a questão de escola, né? As escolas daqui, o que é bom, positivo, o que é negativo. Então, a gente está conversando e uma compartilha com a outra quando acha alguém aqui no Japão que ajuda nessa parte de criação dos filhos, né? Eu tenho 3 filhos, acho que muita gente que mora aqui tem 3 filhos. E o meu mais velho, que foi esse mãe de primeira viagem, eu vim para cá e ele estava com 3 para 4 anos. Então, ainda cheguei no pediatra e coisa e tal, né? Então, não foi tão cego. A minha segunda já nasceu aqui e a terceira também. E a partir da terceira, eu comecei a sentir a necessidade, né, de procurar especialista, de ver, de ler mais a respeito de criação, sabe? E isso por quê? Porque eu saí da fábrica, eu trabalhei muito pouco tempo em fábrica. Mas o meu primeiro filho, ele cresceu mais ou menos comigo trabalhando em fábrica. Né? A minha segunda e a terceira já não. E eu percebo que foi por isso que a gente entrou naquele assunto,
que o comportamento, a parte emocional, tudo deles é diferente do que tinha uma longa jornada, porque além de trabalhar na fábrica, eu fazia muitas horas extras, trabalhava sábado, e aí fazia os bicos, baita, que o pessoal fala, né? E eu percebo que eu comprava muito, assim, tipo, coisas para ele, né? Comprava o tempo, né? Que não volta mais. E quando eu falo para as pessoas assim, cara, se você tiver que escolher, filho cresce muito rápido. Meu filho vai fazer 23 anos. Muito rápido. Dá para você dar uma segurada, né? E aí, mas é diferente, eu não sou uma especialista, né? Mas eu falo, sou especialista com o teu filho, né? Mas vindo de um especialista é diferente. E aí, o que acontece com a nossa geração de hoje, as crianças que estão agora? Eu coloquei até lá no tema, né? Que é crianças mimizentas, crianças Nutella, né? Porque aí essa questão do comprar, essa questão das vezes a mãe ser um pouco mais passiva para poder compensar essas compensações. Você podia falar um pouco para a gente sobre, já que você tem a experiência do Japão, sobre o que você vê com essa jornada muito alta dos pais, da família, a dinâmica familiar que é bem diferente da dinâmica familiar do Brasil, e isso reflete nas crianças, não tem jeito. Né? O que você observa em tudo isso? Eu até gostei que você sugeriu esse assunto, né, de criação de filho, porque é uma das minhas paixões, assim, falar sobre isso, até porque eu sou educadora parental também, e o quanto isso influencia, né, a forma como a gente cria os nossos filhos influencia diretamente na saúde deles, né, então eu sempre falo em relação a isso. Então, qual que é a minha percepção, assim, de uma forma geral, não só aqui, mas na nossa geração, né, que a gente foi criada de forma muito autoritária, da grande maioria de nós, né? Era aquela coisa, né? Eu mando, você obedece, era castigo, era se não me obedecer vai apanhar, né? Era grito, ameaça. E aí a nossa geração foi começando a tomar consciência disso tudo, de que, poxa, não é legal bater em criança, é até crime, eu posso ser presa. Aqui é mais ainda isso daí, né? Porque qualquer um tá na rua pode te observar e te denunciar. E aí dá um trabalhão, né? Vai conselho tutelar na sua casa, leva a criança. Então, às vezes o que você considera inofensivo, tem gente que acha que dar um tapinha é normal, né? Tá educando. Então, pode ter muitas consequências aí até legais. E aí a nossa geração começou a tomar consciência disso e começou a inverter. Então, saiu do autoritarismo para ser muito permissivo. Então, eu trabalho demais. Então, quando eu chego em casa, tudo que meu filho pede, eu falo sim, eu dou. Então, ele pede um brinquedo, eu dou. Ele pede um doce, eu dou. Né? Porque fica com medo, assim, não quer que o filho deixe de gostar, né, da gente, e aí acaba cedendo, achando que, coitadinho, já não tem minha presença, e acaba compensando com presentes. O que também não é legal. Então, são extremos, e nenhum dos dois extremos são formas respeitosas de tratar a criança. As duas vão ter repercussões negativas, principalmente a longo prazo, né? Se for pensar nessas crianças que estão sendo mimadas dessa forma de, né, que os pais dão tudo, eles não estão ensinando como que é a vida para essa criança. Então, quando a gente fala em criação respeitosa, em disciplina positiva, é justamente seguir o caminho do meio, né? Nenhum dos dois extremos, né? Então, seguir o caminho do meio de você tratar essa criança com empatia, levando em consideração as opiniões dela, o que ela quer, mas ao mesmo tempo educando, pondo limites, falando o que pode, o que não pode. Então, quer um doce? Mas não é todo dia, não pode comer doce todo dia, porque faz mal, nem em toda refeição. Então, vamos combinar. Quando que a gente vai comer um doce? É só na folga? Não é? Como que a gente vai fazer, né? E aí, então, acho que essa é uma das consequências aí. E a outra questão que acontece muito aqui, que é diferente do Brasil, é a falta de rede de apoio, né? Que isso daí acaba que complica bastante. Então, a grande maioria vive essa realidade de ser só o casal mesmo. Muitas mães solo, muita gente que eu vejo que separa, né? Às vezes está até grávida ainda e já está se separando e não tem ninguém para ajudar. Então, a mãe se vê naquele beco sem saída porque tem que trabalhar para sustentar, para ganhar o mínimo, porque aqui também o custo de vida é alto. Então, a gente até ganha bem, só que ao mesmo tempo gasta bastante também. E aí as crianças ficam nessa, né? A mãe tem que trabalhar muito para sustentar e não consegue, por outro lado, ficar junto com as crianças, fazer tempo, ou tempo de qualidade, que a gente fala.
E essa é uma dor muito grande das mães, de uma forma geral, né? Como é que vai conciliar o trabalho com a criação dos filhos? É um treco meu que tá dando coisa aqui, peraí. Gente, é um cronômetro que eu uso para dar aula. E aí eu tiro esses alarmes, minha filha vem aqui e coloca de novo. Desculpa. Imagina. Se tocar de novo é isso, não precisa nem toque. Então, e aí uma coisa que eu percebo também, eu acho que teve uma publicação sua, eu estava até procurando ela aqui, que foi aonde eu te adicionei, né? Eu acho que foi uma situação mais ou menos que eu estava passando, né? E aí você fez uma postagem, tipo, aconselhando como que você deve lidar com a criança, né? Então, assim, como a gente fala assim, a gente trabalha muito, né? Eu vou colocar como a gente, né? A gente trabalha muito. Essas crianças, elas chegam da escola, né? Algumas delas ficam sozinhas, outras saem de um período na escola japonesa, vai para a brasileira, que já é um choque totalmente cultural de uma escola para outra, né? Então você já cria aquela confusãozinha na cabeça. Aí chega em casa 7, 8 horas, a mãe chega lá já cansada, só o pó da rabiola. E aí eu noto que aí vai entrar muito no que você fala muito aqui da questão alimentar, né? Essa criança, ela passou o dia inteiro, ela comeu na escola japonesa, depois ela comeu na escola brasileira, aí ela vai chegar em casa, né? E muitas das vezes o que eu percebo das crianças aqui, a forma de alimentação delas, né? Até as japonesas mesmo, né? Porque meus filhos têm muito coleguinha japonesa, eu percebo que eles o tal do okashi, né? É aquela coisinha que só vive aquelas sacolinhas cheias de produto das lojinhas assim, que as crianças começam a comer isso. E as crianças, as nossas brasileiras, elas entram muito nesse ritmo, por causa do sabor também, muita coisa artificial. E isso começa a refletir na saúde da criança, né? E aí a criança está aqui no Japão, aí essa é uma coisa muito bacana de você falar, que eu vejo que você fala muito sobre isso. A criança, ela está no Japão, aí ela começa a ter reações, né? Esse pai, essa mãe desorientado, o que, que ela começa a falar? Ela leva no hospital, aí passa uma medicação, porque você postou esse dia a questão da febre, né? E eu achei, cara, muito interessante, porque quando eu vou falar minha experiência, quando eu cheguei, que meu filho teve febre, eu tive a mesma reação que a maioria tem. Eu achei um absurdo eles me darem um negócio só quando ele tivesse 39 graus. Eu falava, e olha que eu sou da área da saúde, mas mãe não quer ver filho com febre, né? Sim. E aí eu falava, gente, mas no Brasil dá o tal do Tilenol, dá não sei o quê, porque a criança não pode ter febre, porque pode dar isso. E minha mãe era auxiliar de enfermeira, só que daquelas bem passadas. Não, então faz isso, faz isso. E eu achei que você postou esse negócio, dá compressa, e passa o álcool, não sei o quê. E eu passava uns desesperos. O que era a minha fala nessa época? Essa medicina daqui é uma porcaria, né? Conforme você vai entendendo, você vai percebendo que eles têm uma sacada integrativa, né? Embora eles não divulguem nem falem, mas como você vai estudando e vai entendendo, a questão da febre é uma delas, né? Que aí até foi legal porque a gente escuta o médico falar em japonês, você entende, mas não fica muito claro. E você estava falando da questão da febre, né? E isso vai para todas as doenças que as crianças começam a ter aqui e os pais levam no hospital. Aí lá é feito um pouco mais integrativo, a questão da alimentação e coisa e tal. Aí, aqui tem pessoas que vendem remédio do Brasil, né? Aquela mãe vai lá, ai não, esse médico não presta, o hospital não presta, taca ali remédio do Brasil nessa criança. O que você acha disso? Então, a gente tem o programa lá que a gente faz, né? Tanto conteúdo gratuito, live, mas atendimento também para os brasileiros que moram aqui. E essa é uma das coisas que eu sempre falo, né? Porque eu vejo isso acontecer, a gente tem essa facilidade de conseguir os remédios do Brasil e é muita automedicação, né? E aí, isso que você comentou é bem essa questão mesmo, principalmente em relação à febre, que eu postei lá, que o ideal é não ficar medicando, e aqui eles têm essa conduta que o brasileiro, ele leva um choque realmente, né? Só que o japonês até fala assim, né? Deixa a febre sair, é mais ou menos nesse sentido, de deixar a febre fazer o efeito dela, a função dela ali, de realmente combater aquela infecção, de aumentar a imunidade, né? Só que é meio que cultural já. Só que no Brasil essa conduta é inadequada.
Tanto é que a própria Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda que não é para ficar dando remédio. Então, não é nem que é uma questão só da integrativa, né? Só que, por outro lado, o que eu vejo aqui no Japão é que não é tanto assim. Se a gente pegar as medicinas, as outras medicinas orientais, então a chinesa, a indiana, né, que é a Ayurveda, elas são muito mais integrativas, muito mais naturais do que aqui, né? Muito. Até hoje eu só levei a minha filha uma vez no médico e eu levei para pegar um soro fisiológico, para pôr no nariz, para ver se ele dava. E saí de lá com uma receita, com vários remédios. E assim, minha bebê tinha menos de 1 ano na época, com uma tossezinha, e eu não falei, né, que eu era pediatra para ele, mas aí acontece que ele passou um monte de remédio. Eu nem sei o que que era, porque obviamente eu não dei, só queria o soro É um monte mesmo. de pozinho, um monte de pozinho. E aí acaba que entra naquele ciclo, né? A mãe dá esse monte de remédio, não melhora, porque não vai melhorar mesmo, principalmente em relação à tosse, né? E aí ela fica desesperada, vai em grupos de outras mães, de pessoas leigas, fica perguntando, aí cada uma dá um pitaco de leiga. Nossa, Então, agora você falou um assunto, cara, você pegou. Eu percebo isso. Tem aquele, né? Vamos citar um grupo, a SOS Mamães, né? O pessoal lá se ajuda muito. Mas tem assuntos, por exemplo, da área da saúde, da área médica, cara, que as mamães não, no desespero postam lá e as outras começam a opinar, que às vezes eu fico horrorizada com o que manda fazer. Não, faz isso, faz aquilo outro. E aí foi aonde a gente vê a carência, né? A carência de informação, né? E eu acho que a principal informação é essa que você dá, a questão da medicina, vamos falar assim, não é que o médico daqui é ruim, né? É que a Márcia tá aqui, a Márcia Kemer, ela é tradutora do Hospital do Chiminha. Ela tá falando, as mães sim, ficam muito bravas com os médicos, né? Ela me traz muito esses feedback de hospital, sabe? Porque eu falo, nossa, isso, nossa, é estranho que no Brasil é diferente. Aí ela me explica. Ela fala, não, porque aqui os médicos fazem assim. Eu falo, cara, nossa, mas não é que tem razão mesmo? Né? Então, assim, não é que a medicina daqui seja ruim. Ela é diferente. Eles têm um ângulo diferente. Só que essas pessoas, elas não dão oportunidade nem de entender a daqui, nem de entender a do Brasil. Ela não entra nesse meio termo que você está falando, né? Então, o que que acontece? A essas crianças, né? A mãe trabalha muito, né? Aí chega, o filho come o que quer, porque deixa tudo lá, o mais fácil, né? Que é o biscoito, é isso, é os instantâneos, aqueles lamen que coloca água, que o pessoal aqui pega esse vício do lamen, né? Você enfia água lá é pura substância, né? E essa criança, ela começa a adoecer fisicamente, né? E começa a adoecer as emoções também, que é o que você fala muito da questão das emoções também dessas crianças, né? O que que você poderia falar, assim, agora a gente vai entrar nos polêmicos, né? O que que você podia, assim, além de você ser pediatra, você é integrativa, você nossa, fugiu o nome agora. Você trabalha nessa parte da família, né, da criança, de como criar uma criança, né? O que que você poderia falar para as famílias, tá? Tá certo, o pai precisa trabalhar um pouco mais, mas vamos colocar assim, uma família de dois, tá? Pai, mãe, ou duas mães, ou dois pais, não tem problema. Somos em dois, né? O que que você falaria, por exemplo, para essas crianças elas poderem crescer um pouco mais saudáveis? Eu falo emocionalmente, fisicamente, espiritualmente, entendeu? Para essas crianças terem esse suporte. Essas mães, vamos chacoalhar mesmo, assim, sabe? Chacoalha, não pode falar, que aqui nesse meu canal você pode falar, sabe? O que a gente poderia falar para essas mães de valores, do que é importante, entendeu? Isso vindo de um olhar profissional, né? Eu já sei o que eu falaria, né? Mas assim, do seu olhar como pediatra, de quem acompanha as crianças, de quem quer o bem-estar dessas crianças, o que você falaria para essas mães de longa jornada, com pai também de longa jornada, criança que vai para uma escola, depois sai de uma escola, vai para outra escola, entendeu? O que você poderia auxiliar? então, eu acho que tudo começa nas escolhas, né, que a gente faz no dia a dia e na vida, porque falando também um pouco da alimentação, também entra nas microescolhas que a gente faz todo o tempo, né, pelas crianças. E em primeiro, como você projeta o futuro. Eu sempre falo isso, né? Como é que você imagina os seus filhos no futuro? Em relação à saúde, então aquele adulto que é pressão alta, que está infartando com 30 anos, que
sei lá, faz hemodiálise, câncer, porque isso está começando hoje, né? E como é que vai estar o seu relacionamento com o seu filho adulto? Também está começando hoje. Então, se você imagina um relacionamento com ele lá na frente, aquele filho que sempre vem na sua casa, que vem te visitar, que se importa com você, que liga, que traz os netos, ou você imagina aquele relacionamento, não, larga os pais aí no asilo, nem liga, não quer saber. Às vezes os pais até ficam doentes e os filhos não têm contato, né? Então, isso tudo está começando a ser construído hoje. Então, a partir do momento que você teve filhos, eles têm que entrar, tem que pesar também isso nas escolhas que você está fazendo. Então, se você escolhe ficar ausente o tempo todo, vai ter uma repercussão. Se você escolhe, não, vamos viver com um pouquinho menos de condições, com um pouquinho menos de, sei lá, mordomia que seja, sem juntar muito dinheiro, porque agora a prioridade são os filhos. Então, isso também vai ter outra repercussão lá na frente. E agora também, né? Porque é o que a gente está falando. Tudo isso vai repercutir na saúde deles de agora, mas a longo prazo também. Então, pensando numa família aí, né, de dois adultos, eu acho que tem que ter essa escolha de um trabalhar menos, de um ter esse contato com as crianças, pelo menos o ideal é que fosse os dois, né? Que tivesse essa divisão, que fosse possível, mas a gente sabe qual que é a realidade aqui, não tem muita horário maleável, então também teria que escolher. O momento que tiver junto com a criança é presença, então que é muito comum de ver também, né? Então, sei lá, que trabalhe 4x2, que seja. Você tem 2 dias em casa. Tudo bem, a gente cansa, eu sei como é cansativo. Quando eu cheguei aqui, eu trabalhei em fábrica, então eu sei o quanto é cansativo isso tudo, né? 12 horas, faz zangueô, não sei o quê. Só que você está em casa, aí a pessoa... A realidade que eu percebo é que a grande maioria, também não vou generalizar, mas a grande maioria dos brasileiros aqui acomoda. Porque ganha bem, aí faz aquele horário lá, volta para casa, não leva serviço para casa, igual é no Brasil. Então acaba que acomoda, não vai estudar, nem o Nihongo não estuda direito, porque tem essa facilidade hoje, contrata um suiaco, vai no Google Tradutor, então nem o Nihongo não precisa mais estudar, sabe? Ou vai se virando, né? Se vira com o que tem e não aprofunda. Ou não vai estudar, vai atrás de uma coisa que gosta, vai fazer uma outra formação. É o que a gente estava comentando da facilidade da internet hoje em dia, né? Tem muito curso online de formação, inclusive. Vai fazer uma coisa que você gosta. Não é possível que todo mundo que trabalha em fábrica ama aquele serviço. Até porque quando eu estava lá, eu via que a maioria só reclamava. Então, acho que não é a realidade, né? Então, vai procurar uma coisa que você se realize, que isso é importante também, o seu emocional também tá em dia para repercutir isso na criança também. Você tá feliz com o seu trabalho, tá realizada, mas vai atrás, né, de alguma coisa que te dê essa realização e que te dê um retorno financeiro. Então, de repente, hoje em dia tem marketing digital, dá para empreender no digital, dá para fazer, sei lá, vender coisa e entregar, mandar entregar, tem muita opção. Não é só essa opção de fábrica e ficar fazendo zangueô. Então, é uma questão de escolha nesse sentido. Você vai escolher o quê, né? E, ao mesmo tempo, quando estiver em casa, é ficar presente com as crianças. Então, pegar e fazer um passeio, sentar no chão e brincar junto, tudo isso faz diferença, né? Então, para quem realmente não tem condições, eu sou mãe solo, tem que trabalhar muito, tem que fazer muito zangueô mesmo. Aquele momento que está em casa, o que eu recomendo é que nem que seja 10 minutos. Tira 10 minutos para estar ali 100% focado com a criança. Isso daí já pode ser mais do que suficiente para ela, principalmente emocionalmente, falando nessa relação que ela está criando com o filho, né? Você fala o tempo de qualidade, né? Porque muitas vezes, quando está em casa, tá no celular. Isso. Né? Eu acho que teve uma publicação que você fez, que você estava falando justamente a questão do olhar, né? Da criança falar e você olhar para a criança enquanto ela está falando, né? Porque muitas vezes a criança fala, você, tá. E tá ali no celular fica, e então espera um pouquinho, e tá no celular e a criança fica ali, ou quando ela tá falando, você tá fazendo outra coisa ao mesmo tempo. E aí, o que isso acarreta nesse, né, no desenvolvimento emocional dessa criança, quando ela é tratada desse jeito? Esse é o grande mal da nova geração, né? E não só com as crianças, mas é muito fácil de perceber, assim, essa quebra na relação, né?
É aquele meme que fala assim, né? Que o celular, a tecnologia, está aproximando as pessoas que estão longe, mas ao mesmo tempo está afastando as pessoas que estão perto. Então, primeiro que você não tirar o olho ali do celular, você não está criando um relacionamento com essa criança, não está criando vínculo, né? Essa criança tá ali vendo que você não está disponível. Então, muitas vezes, essa criança começa a ter comportamentos desafiadores. Então, fazer mais birra, começar a fazer, sei lá, escalar móvel, fazer coisas até perigosas para chamar a atenção dos pais mesmo. E aí os pais falam assim, ah, não, ele só quer chamar a atenção. Sim, essa criança precisa de atenção, então ela tá fazendo isso para chamar a atenção dos pais. Tipo, olha para mim, sabe? Tira o olho desse celular e olha para mim. E a outra questão é que hoje é uma realidade o vício em tecnologia, né? A gente tá viciado em tecnologia porque faz o mesmo efeito de droga mesmo, né? De vir, dar aquela sensação de prazer, e aí depois quando você desliga o celular, você quer mais, porque cessou aquele momento de prazer e gera aquela bola de neve, igual uma droga mesmo. Só que a questão é que as crianças também estão ficando viciadas. E elas aprendem com um exemplo. Então, por mais que os pais já saibam, ah, não é legal deixar a criança na frente da tela, porque atrapalha o desenvolvimento do cérebro, a inteligência, o sono, a própria saúde no geral da criança, a imunidade. Então, não deixa o meu filho ficar na frente da tela. Mas eu não saio da frente da minha tela. Ele tá vendo ali que os pais estão o tempo todo mexendo no celular. E sim, né, eu sei também, tem muita gente que trabalha com celular, trabalha no online, e, né, a gente, por exemplo, né, tem que postar, tem que fazer, né, fazer o post, fazer story, não sei o quê, e a gente fica muito tempo no celular. Mas então, também ter esse equilíbrio, sabe, de conversar com a criança e falar, ó, agora estou trabalhando, daqui 5 minutos a gente senta e brinca. E aí pega e realmente deixa o celular de lado, vai lá e senta para brincar com a criança, né? Isso. Eu ia te fazer outra pergunta aqui, deixa eu olhar aqui nas suas postagens aqui. É que você, cara, você posta tanta coisa. Ah, tá aqui. É esse ponto aqui mesmo. A gente estava falando das crianças mimizentas, né? Aí você colocou aqui um post seu, assim, eu errei com meu filho, será que ele vai ficar traumatizado? Porque tem aqueles vários memes que o pessoal compartilha, tipo assim, no meu tempo, eu tomava surra de chinelo, surra de não sei o quê, né? E brincava na rua, e caía, esbagaçava no chão. E hoje as crianças têm essa questão dessa preocupação de não traumatizar, de que ela não vai ser bem sucedida na vida, porque você falou alguma coisa, você fez alguma coisa. Eu vou te confessar até que quanto mais às vezes a gente acaba estudando um pouco de neurolinguística, de PNL, e aí você começa a ficar, cara, eu não posso falar isso. Entendeu? Ah, eu falei isso, sabe? Você começa a ficar com aquela sensação de que, cara, eu tenho que ficar pensando em tudo que eu vou falar pro meu filho para não traumatizar ele, para não colocar crença na cabeça dele. E aí, no meu caso, ainda por causa do conhecimento, mas eu percebo que isso tá muito assim, também, claro, por conta da mídia, da internet, essas coisas. As crianças sendo criadas dessa forma, né? A criança está traumatizada, fez isso porque está com trauma, fez aquilo porque está. O que você faz? O que diferencia, por exemplo, do nosso tempo, né, para o de agora? Por que as crianças de hoje em dia elas estão tão frágeis? Né? São crianças mais fragilizadas, são crianças que já desde cedo já estão indo em psicólogo, em psiquiatra, tem crianças que já tomam medicação, né? Está aumentando cada vez mais os diagnósticos de TDAH, de autismo, de hiperatividade. O que está acontecendo com essas crianças de agora? Então, acho que tem vários pontos aqui, né, no que você falou. Eu acho que primeiro começa naquela questão que eu falei mais no começo, dos pais que começaram a tomar consciência de que o autoritarismo não é legal, de que bater não é legal, e foi totalmente para o outro extremo, de ser muito permissivo e de tudo passar a mão realmente, né, de ficar deixando a criança fazer de tudo. Tem criança que bate nos pais, então esse é o extremo da permissividade, sabe? Então, eu acho que tem essa questão também. Por outro lado, tem os pais que começaram a estudar, que viram que existe a parentalidade consciente, que existe essa questão do caminho do meio, de que a gente, né, abaixar para falar com a criança olhando no olho, de conversar, de deixar a criança expressar os sentimentos, de que aquele comportamento de birra, por exemplo, não é porque ela é mimada, é porque tem realmente
a questão da imaturidade do cérebro, que ela não consegue lidar com as emoções. Então, tem os dois pontos, né? E aí, esses pais que começaram a estudar, eu vejo que eles começaram a ficar muito preocupados de não traumatizar a criança, entendeu? Então, assim, não posso gritar com meu filho nunca, porque ele vai ficar traumatizado. E, na realidade, quando a gente vai ver, a gente, mesmo a gente tendo consciência disso, quando a gente vê, a gente tá perdendo a paciência, a gente, de repente, tá gritando, tá dando bronca, né? Então, são várias coisas que interferem aí, porque todo o comportamento da criança é uma mensagem. Seja aquela criança que, por exemplo, não para quieta, porque ela realmente está faltando atenção, ela não está recebendo amor suficiente dos pais, ela não se sente amada, e ela tem aquele comportamento para chamar atenção mesmo, nesse sentido de, oi, tô aqui, né, preciso de amor. Então, a criança, ela quer tanto ser amada que ela vai pelo caminho do amor ou pelo caminho da dor. Então, se ela vai receber esse amor, essa atenção, só levando bronca, só ficando de castigo, só apanhando, por exemplo, ela vai ter esses comportamentos, sabe? A gente faz de tudo para ser aceito, para ser amado. Então, se esse é o único jeito dos pais darem atenção para ela, ela vai ter esse comportamento. Então, pode ser várias mensagens que essa criança está dando. Então, a criança que vem com esse diagnóstico de, sei lá, de autismo, de hiperatividade, tem que ter um pouco de cuidado, eu acho, porque algumas não são, principalmente o hiperativo. Então, às vezes a criança só está ali se expressando, porque o natural da criança é o movimento, é brincar, é pular. E o tempo todo, né? Eles não cansam, tem uma bateria infinita. Então, às vezes os pais interpretam como hiperatividade e muitas vezes o médico vai lá e já toma remédio, já passa remédio e às vezes não era, sabe? Então, tem que tomar um pouquinho de cuidado. E por isso que entra a integrativa da gente olhar a criança além desse sintoma, além desse comportamento, de enxergar a criança como um todo, de ver, tá, ok, tá tendo esse comportamento e realmente é um diagnóstico de hiperatividade, mas por quê? Existe uma causa ali por trás, existe um trauma nessa criança que veio, às vezes até da fase da gestação, do parto, ou até de outras gerações da família, que estão fazendo ela ter esse comportamento, sabe? Essa disfunção, ou seja, de sono, de saúde. Então, nesse contexto que vem a integrativa e principalmente a abordagem que eu faço, que enxerga isso tudo, né? Porque eu tenho a formação na psicologia da gestação e do nascimento também. Então, quanto que isso tudo interfere? Não só na criança, né? A gente como adulto também, às vezes a gente tem esses comportamentos birrentos também. E é uma mensagem que a gente, olhando no inconsciente, a gente pode encontrar as respostas aí. Teve uma postagem sua que você falou, e eu queria trazer isso daqui, porque me ajudou essa postagem. Porque eu não lembro direito, vou falar mais ou menos assim, o contexto, assim, da minha forma de ver. A criança, ela caiu, se machucou, né? Aí vem chorando para você. Aí a gente tem. O que a gente na maioria das vezes faz? Não foi nada, não, vai passar, vai passar. Né? Ah, tá aqui, passou. Aí ou brigou com um coleguinha, e aí a gente vai. Acontece alguma coisa, não, vai dar nada, não. A gente. Eu acho que você usou um termo. Como é que foi? Como se eu tivesse, tipo assim, a dor é dela, né? E aí eu tô comparando com os meus olhos e diminuindo a dor dela. Como se eu não estivesse dando atenção. Então, a gente como mães, na verdade, a gente tem a intenção de fazer com que ele seja forte, né? Então, falar, não tá doendo, não foi nada, não, né? E eu acho que você colocou que não é assim, né? Que você tem uma outra forma de você fazer essa criança ser forte, porém, você mostrar empatia com ela, né? E isso foi uma virada para mim. Então, você pode explicar novamente isso aqui pra gente? Essa questão de quando a criança se machuca, quando ela briga, alguém briga com ela. Qual a reação que a mãe, no caso, se for a mãe ou o pai, deve tomar? Então, a gente tem muito essa preocupação também da criança, né? De tá vendo a criança chorar, seja qual for o motivo, a gente quer cessar aquele choro, porque, na verdade, no fundo, é na melhor das intenções, porque a gente quer cessar o sofrimento dessa criança. A gente não quer ver nosso filho sofrer, obviamente, né? Ou seja, qualquer criança. De uma forma geral, as pessoas acho que são assim, né? Mas, então, ela vai fazer de tudo para essa criança parar de chorar.
Então, ai, caiu, não, olha, não foi nada, vem aqui. Aí começa a distrair a criança muitas vezes, ou então até a questão da chupeta, né? Ai, já enfia a chupeta na criança para ela não chorar. Pra não Então, chorar. é, Eu já fiz então, isso. é muito um cala-boca, né, para a criança. Porque eu falo que a chupeta, na verdade, porque não é recomendado, né? Eu sou totalmente contra a chupeta. Eu não dei para as minhas filhas, nenhuma das duas, nem ofereci. E aí, ele não é ali um conforto para a criança, ele é um conforto para os pais. Porque daí a Verdade. criança, o bebezinho ali, obviamente, vai sugar e o movimento de sucção ele é calmante para a criança e ela para de chorar. Só que por que essa criança estava chorando? Tinha um motivo. Seja fome, seja sono, frio, ou porque queria colo mesmo, ou porque estava insegura, porque estava entediada. E aí a gente foi lá, enfiou a chupeta e só calou esse choro da criança, que era uma mensagem, que era uma forma de comunicação. Então aí a criança já vem formando as suas crenças, né? De que eu não posso me expressar, de que não é legal chorar. Então, nas outras situações, conforme a criança cresce, é a mesma coisa. Então, ela caiu e aí ela vem chorando e você fala, ah, não, não foi nada, não foi nada. E vai lá, passa a mão e faz a criança parar de chorar, distrai, dá um brinquedo. E aí ela não põe para fora, né? Aquele sentimento, não expressa. Para ela, foi uma dor. Seja a dor física, que às vezes não tem mesmo, mas às vezes a dor emocional, aquela frustração dela ter caído, dela não ter conseguido, a vergonha às vezes, enfim, né? O que seja. E aí em qualquer outra situação. Então a gente fala muito de, nesse sentido, deixar a criança chorar, de expressar o sentimento dela, né? Então você ir lá, acolher essa criança, lógico, ficar junto, abaixar, dar um colo, ver o que ela precisa, mas deixar ela chorar para expressar esse sentimento e pôr para fora. Porque qualquer outra coisa que a gente faça, né, desde a chupeta é, até distrair, tentar distrair, ou toma um docinho, para de chorar, até os mais extremos de engole o choro, cala a boca, para de chorar, não foi nada. São tudo formas da gente reprimir essa emoção da criança, né? Então aí cresce aquela criança, vira aquele adulto que não sabe expressar as emoções, que não sabe nem o que está sentindo, que tem problemas de relacionamento porque não sabe comunicar. Então eu não sei falar assim, olha, eu fiquei muito triste porque você aconteceu isso, você falou tal coisa, então eu me senti assim, assado, que é um pouco do conceito da comunicação não violenta também, né? De eu falar, estou me sentindo assim devido a tal situação. A gente não sabe. A gente não sabe o que a gente mesmo está sentindo porque a gente foi reprimido lá na infância, né? Então, todos esses comportamentos, essas reações que a gente tem com as crianças já estão influenciando em toda essa repercussão que ela vai ter na vida toda. Nossa, agora você falou uma coisa que é bem verdade mesmo, né? Principalmente os meninos, né? Que tem essa criação de tipo assim, ai, homem não chora, ai, engole o choro. Ah, tá parecendo uma menina chorando. Pra que tá chorando? Ai, menino não chora. E aí, por isso que muitas vezes a gente não entende, mas esses homens já adultos, eles estão sem expressão, sem. Eles não conseguem colocar as emoções para fora porque já foram castrados, mesmo que não seja de forma violenta, né? Mas aos pouquinhos, desde pequenininho, o negócio dessa sacada, que muitas pessoas vão até se encontrar nisso, né? De você entender que a chupeta faz isso, que essa questão você disfarçar a dor, né? Você quer disfarçar a dor, né? Fala mais sobre a gente do que sobre a criança, né? Porque a criança mesmo, ela quer expressar. E aí chega num ponto que eu percebo que a criança, ela começa a não expressar isso, porque ela fala, mas se eu falar, meu pai não gostou que eu falei da outra vez, falou que não era nada, aí começa a acumular e já começa a não contar mais, né? Eu percebo isso. Outra coisa, pá, me fala uma coisa assim, as crianças que fazem cocô nas calças, né? Tem muito aqui, assim, eu percebo que as crianças, tem umas que demoram bastante, por exemplo, minha filha vai fazer 6 anos, e ela ainda faz cocô nas calças, mas não é assim, direto, né? São situações, se ela estiver em casa, muito empolgada com televisão, com tudo, ela saiu da fralda muito cedo, né? Então, assim, xixi engraçado, xixi ela não faz nas calças, de jeito nenhum. Desde quando ela saiu da fralda, ela nunca fez xixi nas calças. Mas o danado do cocô ela faz, né? E aí, quando ela
insistia muito, a gente, aí é uma coisa que é bem interessante, que até foi, na verdade, o pediatra do meu filho que me ensinou isso. Né? Aí eu acho que muita gente vai começar a entender por que que os adultos ficam com prisão de ventre, né? E as crianças ficam com essas dificuldades todas. Aí eu vou falar da minha filha, que acho que um monte de gente vai se encontrar. E quando ela era bem pequenininha, assim, acho que até 1 ano mais ou menos, cara, ela sofria muito, 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 muito para fazer cocô. Né? Aí eu quase não tinha leite, né? E acabei tendo que entrar com leite normal. Aí trocava de leite, trocava para o outro e dava isso. Até dar. Eu não tinha muito acesso às coisas quando ela nasceu assim, sabe? Como a minha do meio, que cresceu assim, não tem nada. Aquela criança que não fica doente nunca, né? E ela já nasceu mais frágil, assim, essa questão principalmente intestinal. Então, ela sofria muito para fazer cocô, muito. E eu acho que por conta desse sofrimento, ela começou a, quando sente vontade, você pode até me dizer se é isso, ela já registrou que dói, aí ela segura. Né? É mais ou menos isso que acontece? Essas crianças que têm esse problema já intestinal e acabam fazendo nas calças e tem essa dificuldade com as fezes? Sim, aí também outro assunto que tem várias questões, né? Então, uma das questões é justamente isso, seja no desfraude, seja até antes, né? Essa criança que tinha intestino preso, que fazia o cocô muito duro, às vezes machuca mesmo, então tem pai que força, né, o desfraude, obriga a criança a ficar indo no banheiro, não coloca a criança na posição certinha, porque tem que ter um apoio para os pés, tem que ficar numa posição quase de cócoras para ajudar, ou faz o desfraude mais forçado, mais sem muito respeito pela criança. Isso tudo pode ir traumatizando, sim, e aí entra essa questão, né? A criança, conforme ela vai aprendendo que ela consegue segurar, que é voluntário, então ela segura o cocô, porque tem esse trauma, né? Ah, porque dói, ou porque às vezes tem pai, por exemplo, sabe aqueles pais que têm nojo do cocô, Uhum. né? Que fazem, aí vira meme, todo mundo dá risada, aqueles vídeos do pai, né? Ah, Querendo que fedor, não sei o quê. vomitar, né? E a criança já está interpretando aquilo, ela está formando as interpretações dela Mesmo sendo inconscientemente. bebezinha, Sim, mesmo sendo bebezinha. sim. Até porque a criança ela não tem a consciência, né? Ela não tem a mente racional de pensar, ai, não, é uma brincadeira ou não é. Então ela vai formando crenças, ela não tem filtro. Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Ficar muito atento com as crianças. Então, tudo isso já vai realmente influenciando. Então, no caso da sua filha, por exemplo, que já sabe segurar, uma coisa grave até que acontece num caso de prisão de ventre muito grave, às vezes a criança segura tanto, tanto, forma aquele cocô bem empedrado lá por dentro e ele começa a formar um muco. E às vezes o que escapa é esse muco, sabe? Não é o cocô mesmo. O cocô tá preso lá dentro ainda, mas como uma forma de reação aí do intestino, ele começa a liberar um muco. E às vezes é isso que escapa. É como se fosse uma diarreia, que aí ela não tem controle mesmo de segurar, né? Uhum. Então, isso pode ser uma das coisas, mas a questão emocional para isso daí, lógico, né? Assim, fisicamente a gente tem que ver também se não tem algum problema ali, alguma malformação, alguma coisa do tipo. Mas se foi no médico, o médico examinou, o ânus funciona direitinho, não tem malformação, tem que ver o emocional dela, né? Mas principalmente o dos pais também aí no caso, né? Dos adultos que estão ali mais em contato. Então, por que ela está segurando ou por que ela não está conseguindo segurar? Por que está acontecendo isso? Se é alguma memória atual ou alguma memória. Então, vamos supor, ela é só de vez em quando que escapa. Mas então começa a perceber quando que escapa, o que aconteceu. Era um dia que eu estava mais estressada, era um dia que eu queria... Tem muito a ver com o controle, né? A questão intestinal tem muito a ver com a gente querer controlar as coisas ou falta de controle nas coisas. Então, será que era um dia que eu perdi o controle de alguma forma? Ou um dia que eu queria fazer certas coisas no trabalho e não consegui? Ou queria, sei lá, controlar coisas que não estão ao meu alcance mesmo? Ou o que aconteceu na escola? O que aconteceu com os irmãos? Então, ver essa parte emocional nessas situações é fundamental. Então você fala assim, no caso, quando acontecer isso com ela, eu observar o meu comportamento. Sim, porque Eu o observo o emocional da meu mãe está totalmente entrelaçado com o emocional da criança, né? Tem Nossa, algumas entendi. linhas, tem algumas linhas que falam que até
7 anos, 7 anos e meio da criança. Eu não sigo, né? Até essa idade seria total ligação com a mãe, e a partir disso, até os 14 anos, com o pai. Eu não sigo porque eu acho que é para a vida inteira, assim, essa relação com a mãe, né? Esse emocional. Quantas vezes a gente... a mãe tá, sei lá, do outro lado do mundo, ela fala, olha, tive uma intuição aqui, o que aconteceu? Tá tudo bem? E muitas vezes ela acerta, né? Então, tem vários Verdade. fatores que me fazem acreditar que essa ligação é muito, muito além. Mas a criança Muito. novinha, nessa idade, o campo emocional e energético da mãe está totalmente interligado com o da criança. Então, tudo que a mãe sente, a criança também sente. Né? Você, como sabe da parte energética, não adianta você querer esconder. Seja um sentimento, ou seja um estresse, uma preocupação, a criança está sentindo junto com você, porque você está vibrando nessa frequência de medo, de estresse, de, sei lá, culpa, vergonha. Então a criança vai demonstrar isso de alguma forma, entendeu? A minha tá falando aqui, ó, minha filha de 4 anos e 11 meses faz cocô só se for na fralda. Conversamos, comprei livros, mas ela continua pedindo a fralda. Ou seja, ela não vai no banheiro, ela só faz se for na fralda, né? A Ingrid. Sim, então aí tem que avaliar isso tudo, né? Se ela percebe, se ela tem a percepção de quando ela tá fazendo o cocô ou não, porque às vezes a criança nem percebe, né? Mas aí, pelo que ela tá falando, ela percebe e pede a fralda para fazer o cocô na fralda. Mas por quê? Por que esse apego com a fralda? Por que ela só consegue fazer assim? Será que é porque ela tem uma crença de que o cocô é nojento, então na fralda ela acha que tá mais limpinha? Ou, que nem ela tá falando, né? Vai prestar mais atenção nela também. Então, será que é uma questão materna? Será que, às vezes, os traumas eles vão sendo passados de geração em geração na família também? Então, às vezes, teve um avô lá, um tataravô, que teve intestino preso, também teve problema de desfraude, e aí essa criança também trouxe esse trauma, entendeu? É interessante, por exemplo, a minha filha, eu antes de vir para o Japão, eu sofria de intestino preso. A vida inteira, praticamente, eu tive problema de intestino preso. Eu lembro do Brasil que eu tomava aqueles chá de seno e lactopurga. Eu só ia no banheiro desse jeito. E é muito interessante porque quando eu cheguei no Japão, virou assim, tipo, o meu comportamento mesmo, assim, entre aspas, acho que talvez não, né? Mas assim, nunca mais eu tive intestino preso. E aí, às vezes que eu fui passear no Brasil, eu chegava no Brasil, era uma coisa. Tipo assim, aí eu falei, gente, que estranho, né? Aí essa última vez que eu fui foi ano passado. Foi a única vez que, assim, claro, também eu mudei tudo de minha alimentação e eu continuei mantendo quando eu cheguei lá, que eu não tive problema de intestino preso. E aí, quando ela nasceu e eu notei que ela começou a ter essa. Foi o único filho meu que teve esse problema, né? Do intestino preso, que ela sofria, que às vezes tinha que passar assim, um cotonete com óleozinho para poder, porque ela chorava, a barriga estufava. E aí agora ela não tem tanto o intestino preso, né? Porque aí eu coloco fibra, né? Ajeitei a alimentação, vou ajeitando, falo para beber água e tal. Mas ela tem essa questão ela vira. Escapou, mãe. Escapou, sabe? E ela não faz o cocô na calcinha, mas ela suja a calcinha, ela corre pro banheiro, ela fala, não, agora senta e espera sair tudo. Porque ela não tem paciência de ficar sentada também. Né? E aí é muito interessante o que eu ia te perguntar agora. Tanto faz o cocô como o xixi ou não? São duas coisas separadas. Quando, por exemplo, a minha de 11 anos, ela, de vez por outra, ela escapa xixi nela. Ela nunca escapou cocô, desde que saiu da fralda. Mas agora que eu chamo bastante a atenção dela, converso muito com ela, mas por quê e tal? É que você não consegue segurar ou porque você tem preguiça de ir no banheiro? O que está acontecendo, né? E aí ela falou assim, ai mãe, é porque eu tenho preguiça de ir no banheiro. Ou ela fala, eu tava brincando, não quis parar. Menina, é horrível. Porque eu falei, cara, você já tá com 10 anos fazendo xixi nas calças, sabe? E aí, às vezes, dá aquele nervoso, aquela vontade de arrancar os cabelos dela. Eu falei, meu, com 10 anos fazendo xixi nas calças. E aí, é diferente isso? Ou é a mesma, tipo, saber, eu teria que me observar, saber e tal? Não, é diferente, mas é parecido, né? Então pode ser mesmo uma coisa simples, né? Que nem é muito comum de acontecer. A criança desfraudou, ela aprendeu que ela consegue segurar, só que ela tá ali totalmente entretida no brincando, não quer parar de brincar para ir fazer xixi, e ela fica segurando. Quando vê, escapou de tanto que ela ficou ali
entendeu? Então, às vezes, é questão de comportamento mesmo, e questão da idade, de amadurecer isso daí, de ir conversando, de falar, ó, para um pouquinho pra gente ir no banheiro, depois a gente volta a brincar, é porque a criança não tem, né, muito essa noção do tempo mesmo. Uhum. Mas, então pode ser desde um caso assim simples até casos mais complexos. Não é que sempre vai ser por conta de alguma coisa com a mãe. Pode ser só um comportamento da criança mesmo. Mas pode ser coisas mais complexas. Então, que nem no caso do intestino, por exemplo, que você falou, né? Do intestino preso. Todo mundo sabe, né? Tem que comer bastante fibra e tomar bastante água. Só que não é só isso. É toda a questão alimentar. De repente, o leite de Uhum. vaca e o glúten é o que está levando esse intestino preso. Então, tem que rever mesmo a Uhum. questão da alimentação, né? E pelo que você está falando, realmente pode ser esse escape que ela está tendo a relação com do intestino preso, né? De estar tão duro o cocô lá dentro que ela tem esses escapes, não é nem de fezes, é desse muco que está soltando. Então, daí essa questão do glúten, da lactose, essas coisas assim, agora eu tô dando bastante coisa para ela experimentar, que eu descobri várias coisas, né, nesse período, para ela, e ela tá, nossa, mãe, que gostoso. Eu falei, é gostoso, mas, nossa, é delícia, eu prefiro esse do que o outro. Aí eu falei, opa, esse daqui não tem glúten, né? Então eu já tô a questão de doce, cara, é igual formiga, né, por causa de doce, chocolate e tal. E teve uma época que todo dia ela chorava para ir para a escola. Aí eu comecei a comprar ela com chocolate. Olha o absurdo que a mãe que trabalha na área da saúde faz. Aí eu falava, se você ficar boazinha hoje, não der piti no Roy Cohen na escolinha, quando você sair, aí todo dia eu ia buscar ela e levava um pedacinho de chocolate, tá? E ela é que nem eu, porque eu amo chocolate. Então, assim, agora eu tô desenvolvendo algumas receitas com chocolate, tipo assim, cacau 100% e tal, para ver se ela começa a mudar o paladar. E doce, eu negociei, tipo assim, uma vez na semana e tal, né? Porque ela tem toda essa questão intestinal, entendeu? Então, eu tive que sair trocando. Leite também eu quase não dou leite, né? Ela toma kefir, tudo para poder ajudar essa questão intestinal dela, né? Porque literalmente ela fica enfesada, né? Com fezes e enfesada, que você fica mais irritado, né? Então, acho que é uma coisa até legal para as mães ficarem sabendo que muitas vezes aquela criança ela está irritada, ela está chata, né? Começar a olhar, né, essa questão. Como que está essa criança? Ela está chata, ela está irritada por quê, né? Ao invés de ficar irritada também, né? Sim, até porque a saúde intestinal tem relação com a nossa saúde do corpo todo, mas também com essa parte emocional, né? Porque é bem isso que você falou, né? O termo é enfesada, que a gente fala para o emocional, mas vem de fezes mesmo, né? De estar com muitas fezes. Então, se o intestino não tá legal, vai interferir no emocional da criança. Então, até aquelas questões que a gente comentou, de repente, de TDAH, da criança que, sei lá, não vai muito bem na escola, não consegue prestar atenção, ou que está mais ansiosa, mais deprimida, pode ter relação até com o intestino que está mais inflamado, que não funciona direito. Então, não é só uma questão de, vamos dar laxante para ele fazer cocô e acabou, né? Ou, vamos só dar fibra e é só isso. Não, tem que olhar todo o resto, toda a parte alimentar, comportamental. Então, são várias coisas que influenciam, né? Fabi, você está com o horário marcado? Se quem está assistindo, depois eu vou colocar na legenda certinho, né? Tiver interesse de conversar com você, é online, né? Eu vou deixar o seu arroba aqui. E seria realmente a nível de consultoria. Mas aí você faz essa consultoria, assim, a pessoa com os pais ou com a mãe, depois você conversa com a criança, se a criança já tiver idade de conversar, seria isso? E aí toda a parte de tratamento você faz também. Não é só orientação, tipo assim, não, você faz a parte do tratamento, caso assim, claro, não seria tratamento convencional, né? Você podia falar um pouquinho pra gente? Então, para os brasileiros que moram aqui, né, eu estou atendendo pelo PAS Japão, que é o Programa de Aconselhamento de Saúde, justamente nesse estilo consultoria, como se fosse um atendimento normal mesmo, a gente vai conversar. Geralmente, o primeiro atendimento eu gosto de falar só com os pais, eu até prefiro que a criança não esteja junto para falar mais à vontade, a criança não ficar ouvindo, né? E como eu faço essa abordagem integrativa, eu não vou ficar passando remédio, nada disso, porque para quem mora aqui eu não posso. Mas a abordagem integrativa vai além dos remédios, então a gente vai dar outras opções de tratamentos mais naturais,
né? De repente até de terapias complementares. Eu acredito muito nessa parte energética, eu sempre falo disso, né? Então, aqui em casa eu nem dou remédio, as meninas não tomam remédio porque a gente só trata dessa forma. Então, dá muito resultado, né? Lógico que com bom senso, né? Um caso mais grave, uma criança que precisa ir para o hospital, vai para o hospital. Mas nesses casos, por exemplo, que a gente está conversando, de criação de filhos, de dificuldade de comportamento, ou uma criança que está tendo muito sintoma recorrente e não está resolvendo. Então, dá para a gente fazer essa, né, rever a alimentação, rever o que a gente pode fazer para quem acreditar. Eu sempre falo que eu consigo ajudar até onde os pais acreditam, né? E tem muita opção do que a gente pode fazer, mesmo sendo só online. E aí vai depender do que os pais estão dispostos a fazer mesmo, de olhar para essa questão emocional, de acolher mais essa criança, de fazer outros tipos de terapia que vão acessar a parte inconsciente, a parte energética dos traumas, né? Então, eu faço todo esse trabalho, por isso que dá para a gente fazer online. E aí eu tenho né, um atendimento individual, nesse estilo consultoria que eu faço pelo programa, mas eu tenho meus programas também de mentoria, aí tem mentoria individual, mentoria em grupo, que dá para a gente aprofundar muito mais. Aí tem curso, tem aula gravada, que também dá para a pessoa Nossa, legal. adquirir mais informações, né? Informações mais atualizadas, às vezes vai um pouquinho contra as orientações dos médicos daqui, né? Então, tem algumas Tradicionais. coisas. Eu tenho um curso de alimentação infantil para o pessoal que mora aqui, porque tem alguns conflitos aí do que já é orientação mundial, coisa mais atualizada, e que aqui eles ainda passam algumas orientações diferentes, né? Eu faço esse comparativo. Mas de uma forma geral, é isso. Então tem várias opções aí de como a gente dá para trabalhar Nossa, com que essa família. bacana. Depois eu vou dar uma olhada aqui. A Márcia, ela fez uma pergunta para aqui para a gente encerrar. Ela falou que aqui no Japão eles recomendam o estímulo anal para melhorar a evacuação do bebê, não só de fezes, como de gases também. E as pessoas são bem avessas a essa prática, dizem que vicia. É verdade? O que você acha? Não é nem questão de viciar, é questão de não ser necessário mesmo. Não é necessário, porque assim, sei lá, posso falar que 99% das vezes é a evacuação normal do bebezinho. Principalmente se ele estiver sendo amamentado no peito, tá? A criança que mama no leite materno, ela, pelo livro isso, tá? Pela literatura, ela pode fazer cocô 10 vezes por dia ou ela pode até ficar 10 dias sem fazer cocô. Então eu sempre falo Sério? isso. É É o caso, normal se é ficar 10 normal. dias? O bebê até 6 meses que está só em aleitamento materno exclusivo, tá? Porque o leite materno ele é muito absorvido pelo intestino, né? Porque Deus é perfeito, fez tudo perfeito, então o corpo do bebezinho ali absorve tudo, né? Então às vezes não sobra resíduo para sair o cocô. Então as minhas duas filhas, elas faziam em média uma vez por semana. E eu achava ótimo, né? Ah, Uma vez por semana. Desde que o cocô nossa! esteja normal, né? Aquele cocô molinho, aguado, com a coloração normal, sem sangue, aí ok. Só que as crianças também, por outro lado, têm muita cólica, às vezes tem a disquesia, que é aquele bebezinho que não consegue soltar pum, porque ele, ao invés de soltar, ele prende. Então, tem algumas manobras que a gente consegue fazer. Tem até um post meu que eu ensino lá, massagem no pé também para estimular o intestino. Mas algumas outras manobras. Eu sou contra ficar colocando cotonete, porque acho que é um sofrimento desnecessário para esse bebê. Vai sair cocô? Vai. Porque você está estimulando e às vezes até espirra, né? Porque vai acabar Isso, estimulando. já, gente, como para você, com a minha menina, eu cheguei a fazer, né, com olhinho, acho que foi com óleo de coco até. Nossa, Então. alagou, alagou tudo. Mas, assim, era coisa muito rara, é porque ela sofria muito, muito, muito. Aí acabava que eu fazia, mas, assim, Sim, é então, uma mas coisa. provavelmente está sofrendo, não é porque está com o intestino preso, prisão de ventre, entendeu? Senão não ia nem sair, não ia nem espirrar se tivesse preso o Uhum. intestino, né? É por conta de todos esses fatores, do bebezinho que ou tem muita cólica, chora muito porque o emocional ali está influenciando, ou porque ele tem essa disquesia, que é o bebê que ainda não consegue ter esse controle, né? Então, ao invés de soltar, ele prende. E aí a Segura. gente tem que começar Uhum. a ensinar, então colocar ele na posição de cócoras, tem as manobras também que ajudam, então não tem necessidade disso, Nossa, entendeu? que legal. E você tem curso, né, disso daí também? Para as mães.
Mãe de primeira viagem. Dessa parte eu ainda estou estruturando, né? Não Nossa, gravei legal. ainda. Porque isso é legal. É, Tem muita gente que vai ter filho aqui, cara, que é totalmente... Eu mesma, eu não tenho... Tive três, eu não tive toda essa orientação. E é muito bacana, porque sim, é atalho, né? Já atalha muito, né? sim, Você... aham, Menos sofrimento, a criança sofre menos, conhecimento liberta, não tem jeito, né? sim, A Márcia colocou, nossa, muito interessante. Tá vendo, Márcia? Manda a mulherada não ficar enfiando nada na bunda das né? crianças. E Manda lá outra, para ó, e aí pediatra lá para aproveitando, poder ver. pode estar gerando Isso. um trauma aí já nessa região, entendeu? Porque a gente tem memória celular, nossas células têm memória. Então, será que não é isso que está gerando trauma ali na região da criança, que mais para frente vai fazer com que ela tenha um intestino preso, uma dificuldade de desfraude, entendeu? Nossa, muito legal mesmo, muito legal. Fá, eu sei que você está no seu horário. Muito obrigada, tá? Depois eu vou colocar o seu arroba na descrição. Eu acho que eu vou até... Nossa, eu achei tão interessante, porque o assunto é vasto. Eu vou pegar algumas coisas, eu vou editar, eu vou colocar umas coisas assim do seu próprio Insta, se me permitir, para que as pessoas vão até você, possam ir até você mesmo, para fazer esses cursos, para fazer tudo, porque, cara, a gente precisa, a gente é carente, tá? Eu falo, Sim, eu como mãe, queria ter te descoberto lá atrás, teria sofrido muito menos. Então, essa mulherada, tudo grávida, tudo com filho pequeno, elas precisam saber que você existe, que tem aqui no Japão, né? A gente tem esse acesso de alguém que está aqui, que entende a nossa realidade. É lá, tá vendo? Precisamos de mais lives com a doutora, é verdade. Que sabe da nossa realidade, da realidade da comida daqui, né? E o que, que a gente pode estar contribuindo com essas crianças, para que, nossa, elas cresçam saudáveis e as mães emocionalmente saudáveis também. Tá? Então, muito sim. obrigada. Ah, falando Essa é a conhecimento, minha missão. desmistifica. Ah, a gente é só convidar que a gente marca mais aí. Não, com certeza. Eu vou fazer, vou organizar bem, assim, estruturar bem um script, como fala, né? Um script certinho. E dentro desse aqui que a gente já fez, eu já vou montar os nossos próximos, porque, nossa, precisamos de Ótimo. você, muito. Ah, eu Ó, agradeço o convite. beijo para você, viu? Muito sucesso, muito obrigado pela sua missão, viu? Para Muito nós, linda gratidão. mesmo, linda, linda, linda mesmo a sua missão. Eu que Tá? agradeço. Deus abençoe muito. Eu estudar medicina e vim parar aqui. Então, é missão mesmo. Beijo, fica com Deus. Eu Beijo. queria agradecer a todo mundo que está aqui. Tá? Essa live avisando que vai ficar salva. Tá? Depois vai ter uma edição aí que eu quero colocar umas coisinhas do Insta dela aqui para poder vocês ficarem sabendo. E realmente, conhecimento liberta, tá? Então, boa noite para vocês e até a próxima. Tchau, Beijo! tchau. Gratidão. Tchau. Gratidão!